Pois é, meus amigos, vamos para a segunda parte da nossa aula sobre custo de capital. Estamos estudando o custo de capital, ou seja, estamos estudando o WACC. Nessa segunda parte aqui, vamos examinar qual é o custo das dívidas. Quanto é o custo das dívidas? Como eu tinha explicado para vocês, né, o WACC ele é formado por duas partes, ou seja, é o custo do patrimônio líquido, que é o capital próprio, e o custo do capital de terceiros. Tudo isso daqui vai dar o WACC. Se você tiver alguma dificuldade, não deixe de assistir a nossa aula número 1. Nós vamos ver, então, este custo do capital próprio e esse custo do capital de terceiros e vamos fazer uma ponderação. Hoje, agora, nessa aula aqui, estamos estudando o custo do capital de terceiros. Então, eu tinha também dito na primeira aula que o custo de capital de terceiros, os especialistas orientam que não é necessário você calcular todo o custo do teu passivo. Vamos tomar apenas as dívidas financeiras, empréstimo, financiamento, debêntures, leasing, só aquilo que for financeiro. Vamos somar todas elas e daí, depois de somado, vamos fazer uma ponderação disso tudo para poder calcular qual é o custo percentual do capital de terceiros. Então, como eu tinha falado, olha, aqui impostos a gente não precisa considerar, empregados, fornecedores, vamos trabalhar só com as dívidas financeiras para poder fazer o cálculo do capital de terceiro. O custo do patrimônio líquido, ou seja, do capital próprio, a gente vai ver numa aula aqui um pouquinho para frente. Então, nós que somos financeiros, diferentemente dos contadores, a gente separa o balanço patrimonial em três partes, não em duas. Ou seja, ativo, passivo e patrimônio líquido. Quem está com a razão, o financeiro ou o contador? O contador sempre tem razão, a gente jamais discute com o contador. Então, o nosso objetivo aqui, dessa série de aulas, é saber qual é o custo percentual dessas duas fontes de capital para a empresa. Mais especificamente, estamos trabalhando com esta fonte de capital aqui, que é a fonte de capital de terceiros. Como eu tinha dito, né, olha, estamos desprezando contas a pagar, salários a pagar, garantias, receitas, não, essas coisas aqui estamos tirando tudo fora, tá? Só vamos ficar com aquilo que é estritamente financeiro, Então, por quê? Então, a gente vai calcular, como dizem os americanos, para calcular o WACC, você vai calcular o custo da dívida mais o custo do patrimônio líquido. Ou seja, é o debt mais o equity. O WACC é o debt mais o equity. Então, o custo de capital de terceiros, como ele é estritamente financeiro, você tem um efeito de imposto de renda sobre isso. Então, nós vamos calcular ele depois dos efeitos dos impostos de renda. Você vai ver que os efeitos de imposto de renda vão jogar esse custo do capital de terceiros lá para baixo. Muito bem. Como que a gente vai levantar isso? Nós vamos pegar todos os empréstimos que a empresa tem, todas as dívidas que ela tem, e vamos fazer uma continha delas até o vencimento. Ou seja, vamos na contabilidade, pegamos os contratos destes financiamentos e analisamos os contratos desse financiamento. Mas pelo custo histórico a gente analisa ou pelo valor atual? Vamos sempre analisar pelo valor atual desses financiamentos. Se você contratou a 8, hoje é 6, vamos fazer a conta a 6. E depois que você tiver tudo isso, aí a gente vai aplicar os efeitos do imposto de renda para ver qual é a parcela dedutível e então fazemos a continha
final, né, do custo de capital de terceiros, percentualmente, porque na fórmula do WOC, como você viu anteriormente, a fórmula do WOC vai ser capital terceiro mais capital próprio. Minha canetinha está me maltratando aqui, ou eu estou maltratando a minha canetinha. Capital próprio. Muito bem. Como é que fica essa fórmula, então, para calcular, para fazer a conta do custo depois dos efeitos do imposto de renda? Nós vamos pegar o seguinte, nós vamos pegar o custo percentual aqui e vamos multiplicá-lo por 1 menos a taxa de imposto de renda que a empresa tem. Um exemplo muito simplório é o seguinte, ó, a gente fez todas as contas, levantamos todos os contratos, fizemos todas as ponderações e chegamos à conclusão que o custo médio do capital de terceiros é 9,45%. Esse aqui é o custo médio, levantamos os contratos na contabilidade, no entanto, os valores a gente pegou os reais. A taxa de imposto de renda que fosse 40, né? Aqui 40 está um exagero, porque aqui no Brasil a nossa taxa máxima, ela poderia chegar a 34, 0,34 ou 34%, 25% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Multiplicamos um pelo outro e temos o valor final. Vamos dar uma olhadinha num exemplo um pouquinho mais detalhado e mais completo, tá? Então, imagina que a empresa tem as dívidas financeiras dela são todas essas daqui, né? Que são em número de 5. Eu fui na contabilidade, levantei todos os saldos em cada uma delas, quanto que eu estou devendo, no total a empresa deve 100 milhões. Atualizei o custo, calculei o juro de todas elas. Então, eu tenho juro aqui e tenho o total aqui, ora, simplesmente, né, vou fazer uma continha aqui e cheguei à conclusão que ela me custa 11,9. Para lembrar a fórmula, custo vezes a proporção vezes o imposto de renda. O custo é 11,9, tem que levantar a proporção entre capital terceiros e capital próprio, né? Imposto de renda 1 menos 15, então vai ficar 11,9 vezes 40% vezes 0,85. Custo final do capital de terceiros, 4,05. Então, meus queridos, a aula de hoje foi esta. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre a introdução, volte atrás, pegue a parte 1 desse vídeo, né? Na parte 2, a gente acabou de estudar o custo do capital de terceiro. Gostou do material? Me manda um e-mail que eu devolvo o material para você. Muito obrigado, até a próxima aula.